Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Voto de Minerva. E você já sabe, aqui você tem informação de forma simples, e ser simples não é ser medíocre. A gente vai trazer conteúdo relevante para você entender desse assunto, para você poder debater, pensar, refletir, e tudo de forma simples, porque a informação ela tem que ser acessível para todo mundo. E justamente por nossa característica em levar as informações de forma simples e ensinar de forma simples, é que eu tenho muito orgulho de ter aqui como parceiro do podcast a Flixtar. Isso mesmo que você já sabe. Ela é parceira fixa aqui do nosso podcast. Ela ensina inglês de forma descomplicada. Eu estou aprendendo, eu já prometi que eu vou abrir algum episódio aqui falando em inglês, mas é que o problema não é a Flixtar, o problema sou eu. Eu que deveria estudar mais no estudo, mas eu vou melhorar, hein, Jess? Não briga comigo, não. Gente, hoje o nosso episódio tá muito bacana. Eu tô muito emocionado porque ele não é nem de São Paulo, ele veio especialmente para cá. Ele, que é o filho da dona Raquel, do seu Ni, o menino que é lá da roça, da Esperança. Ele que é educador físico, especialista em autista, Rodrigo Brunel. Rodrigo, muito obrigado por ter aceitado o convite, muito obrigado por estar aqui, por ter vindo aqui participar do podcast. É uma honra para mim, para toda a minha equipe, te receber aqui para a gente poder falar um pouquinho desse tema tão importante, tão atual e que a gente precisa entender um pouco mais. Obrigado. Bruno, estou até arrepiado com essa recepção, esse carinho. Poxa, saí lá de Santa Catarina e cheguei aqui em São Paulo e estou sendo recebido de braços abertos. Então hoje vai ser um dia incrível, muitos conteúdos bem bacana para que eu possa estar ajudando aí várias famílias, vários profissionais e agradeço de coração mesmo poder vir aqui contar um pouco mais da minha história e quero estar aqui para compartilhar um pouco mais de tudo aquilo que eu construí ao longo da minha jornada, né? Então vamos lá, Bruno, vamos ver o que aguarda a gente ao longo desse dia aí. E mais uma vez, obrigado pela enorme gentileza. Imagina, mas eu quero começar te perguntando uma coisa assim, sabe por que você está aqui hoje? E agora, vamos ver Sabe o que espera a gente aí, né? Rodrigo, aqui no podcast, nosso objetivo é sempre trazer pessoas relevantes para falar sobre temas relevantes. Bacana. E o Instagram, ele vem, como eu trabalho, como a minha advocacia é na parte de direito médico, da saúde, odontológico, então os Instagrams, eles são sempre direcionados àquilo que eu consumo. Sim. E aí chegou para nós o seu Instagram, eu comecei a te seguir e a admiração foi lá em cima pelo trabalho que você desenvolve e por essa abordagem, né, que a gente vai tratar aqui hoje, que é a abordagem do educador físico no autismo. Então, ao ver o teu trabalho e assim, não só ver os pais dessas crianças falando, mas os profissionais que dão o feedback no seu próprio Instagram, eu falei, puxa, seria tão legal se ele estivesse lá e aí você está me presenteando com a sua presença. E ouvir isso é muito gratificante para mim, sabe por quê? Porque eu era uma pessoa muito tímida, eu tinha muita vergonha e buscava sempre a aprovação de outras pessoas. Ah, se eu postar isso, o que as pessoas vão pensar? Não, é melhor eu não postar. E você viu a importância, eu estou vendo agora a importância de postar os conteúdos. Então, não é por mim, é pelas pessoas, é pelas famílias, é pelos profissionais. Então, a partir do momento que eu coloquei isso na minha mente, eu assim, preciso postar, preciso levar conhecimentos aí para o Brasil inteiro, o mundo inteiro. E fez aquela sementinha que eu plantei lá atrás, estou colhendo aqui o fruto neste dia sensacional. Obrigado. E você estava falando que você veio lá de Santa Catarina, mas de onde você é? Conta para nós. Sempre no início do podcast eu gosto de te conhecer um pouquinho, até chegar à tua formação e dali a gente inicia mesmo o assunto do podcast. Diz para nós de onde você veio. Fala para nós um pouquinho dessa tua trajetória. Eu sou de Sara, Santa Catarina, a capital do mel, essa cidade conhecida. Eu nasci, fui criado na roça, trabalhei até meus 21 anos de idade. Adorava trabalhar na roça, sempre gostei dessa questão de trabalhar. E a gente trabalhava na lavoura de fumo, era a principal agricultura lá. Fumo, feijão e milho, mas o fumo é o que predominava. Então, eu sempre gostei de pensar algo além. Gostava de fazer aquilo que precisava ser feito ali, trabalhar em família. Era desgastante também, porque trabalhava à base do sol, na chuva, um trabalho cansativo também, exigia bastante, mas eu me dedicava, gostava de fazer isso ali, tinha um retorno, então a base, o que eu fiz ali na roça, vamos dizer assim, até meus 21 anos de idade, fez com que eu chegasse até aqui, porque eu consegui pagar a faculdade, consegui adquirir bens materiais também, e ali me fez transformar em um homem mais resistente, mais forte, com mais coragem, para enfrentar as diversidades que vem aí que a gente acaba enfrentando aí ao decorrer da vida, né? Tendo e uns foram preparados para enfrentar de uma forma mais resiliente, né? E aí você começa na faculdade com quantos anos? Eu comecei na época ali já com 21 anos de idade, praticamente. Não, foi com
Com 20 anos, ali 19 para 20 eu comecei, mas ainda eu trabalhava na roça, porque daí precisava juntar um dinheiro legal para poder bancar aqueles 4 anos de faculdade e já guardar o dinheiro para poder comprar algo em específico ali ao longo da jornada, né? E só que eu sempre fui daquele de pensar fora da casinha. Então, como a minha família é tradicionalista, então moro no interior, tudo mais, tem aquela questão de julgação, para que tu faz isso, para que tu faz aquilo outro. Meu sonho era ser jogador de futebol, então eu trabalhava na roça ali na adolescência. Trabalhava de manhã, ao meio-dia pegava bike e ia treinar na escolinha. Então, ali, em torno do meio-dia até umas 2 horas da tarde, dava uns 8 quilômetros de ida, depois mais uns 8 de volta. Caramba. Fazia isso, voltava a trabalhar de novo e à noite ia estudar. Eu fazia isso com maior amor. E o pessoal falava, mas jogador é difícil e tudo mais, pra que isso, pra que aquilo outro, pra que essa loucurada? Eu, assim, é que eu quero isso. Talvez eu possa não me tornar um jogador, mas eu tô curtindo o processo. Eu tô criando vínculos de amizades, tô conhecendo novas pessoas, novos locais. Não deu certo a parte de jogador, mas eu assim, eu quero fazer algo voltado para a parte de preparação de atletas. Aí eu busquei a educação física. Chegou um momento que eu comecei a treinar pessoas aí da base, dos clubes lá da região também. Que legal. Eu assim, não consegui ser um jogador, mas eu consegui nesse meio, ter esse meio, esse vínculo, né? E só que acabou aos poucos ali, eu parando a parte do futebol, de treinar, questão de lesão, machucar também, Entendi. Mas começou a vir a parte da corrida. Então a corrida que abriu um leque aí gigantesco. Eu digo que não foi a corrida e o futebol ali que fez eu chegar até aqui, onde eu estou, na área do esporte, trabalhando aí com crianças e jovens com TEA. Quando você sai da faculdade, você já começa a trabalhar com esse público, né? As crianças que estão no transtorno do espectro autista, ou não? Você teve uma atuação anterior com outro público? Ao meio, praticamente lá em torno da 3ª, 4ª fase, já despertou interesse em criar uma academia para crianças, porque eu via que não tinha no Brasil, tinha algumas, mas nada tão específico. Então ali eu plantei a sementinha, plantei a ideia. Mas claro, quando me formei ali, não foi a realidade do momento, não consegui fazer isso, mas a semente foi plantada. Então esse fruto eu vou colher algum dia. E só que eu comecei a trabalhar com o pessoal de reabilitação. Exemplo, aquela pessoa que não tinha como ir para academia comum. Então a pessoa lá com 80 anos de idade, 90, a pessoa acamada. E eu comecei a trabalhar com esse público, que era o público que me chamava a atenção. Trazer um movimento para aquela pessoa. Isso. E aí começou a apresentar um resultado muito legal. A pessoa que estava lá acamada, daqui a pouco ela já conseguia se levantar, já conseguia ir numa cadeira de roda, num andador. E começou a vir um resultado muito legal. Eu assim, esse público eu quero ficar. E aí depois eu comecei a ir afunilando. Eu assim, tem muitos adolescentes com problemas posturais. Vamos ajudar esses adolescentes também. Então, eu comecei a trazer também esses adolescentes para dentro da minha academia, comecei a ajudar eles também, e só chega um momento assim, como eu sou movido a desafios, tanto, por exemplo, treinar ao meio-dia na BR, lá tem a BR, um asfalto, assim, com aquele solzão de 40 graus. Isso ali é prazeroso para mim. Eu gosto disso ali. Então, eu sinto esse prazer, esse tesão de fazer algo difícil. O exercício físico traz isso, né? Tem o neurotransmissor que o bem-estar, a própria endorfina também, né? Então, eu gostei sempre de fazer algo diferente das outras pessoas. Então, se todos os atletas eles treinam dessa forma, nas melhores condições, se eu treinar nessa condição adversa, eu vou ter um desempenho maior do que eles. Então, se todos os meus colegas atendem só esse público em específico, só aquela mulher bonita, corpo saudável, sarada, aquele homem, corpo todo malhado, eles estão focando só nisso. Eu preciso trabalhar com as outras pessoas também. Então, eu comecei a canalizar minha energia e meu foco nessas pessoas com acamadas, com AVC, problemas de saúde em geral, e comecei a trazer esses adolescentes. Então, aí, continuando na história, eu comecei, eu preciso trabalhar com alguém com síndrome de Down, porque isso vai me desafiar e vai gerar uma transformação lá dentro, não na questão só pessoal, mas profissional também. E aí veio alguns alunos ali com síndrome de Down, começou a apresentar um resultado muito bacana, e eu assim, preciso ir além, mas o que eu vou fazer agora? O pessoal na época, o autismo lá na região, na gravação desse podcast, então praticamente faz 2, 3 anos que começou a falar um pouco mais sobre autismo, tem uma relevância um pouco maior. O assunto começou a ser ventilado. Verdade. E aí eu comecei a ver que para crianças autistas só tinha terapias convencionais, era só uso de medicamentos, só ida nos médicos em si, e o pessoal tratava muito dentro de uma bolha. Então a superproteção da família e os profissionais ali tratando só naquela redoma. Eu assim, vamos trazer a atividade física e eu vou me desafiar com eles. Então começou a vir um aluno, outro, e ali eu me apaixonei. Ali me apaixonei porque começou a vir crianças, e aí eu já comecei a colher os frutos que eu plantei lá na faculdade. Transformar a academia somente
aí para ajudar crianças e jovens com TEA. Até porque quando a gente pensa no educador físico, a primeira ideia que vem na nossa cabeça ou é o personal trainer, né, o cara que está ali na academia, o professor da academia, o tio da escola, que uma vez por semana tem a educação física ali, vamos jogar bola, vôlei, handball, enfim. Você, quando eu digo, normalmente, via de regra, as pessoas não associam o trabalho do educador físico, a figura, de repente, do professor da escola, como alguém que está destinado ali a trazer um avanço, um desenvolvimento para uma criança com TEA. Né? E eu vejo muitos profissionais que eles acabam só focando aqui. Então é como se fosse aquele cavalo que está com o tapa-olho aqui do lado, então ele só quer focar nesse público em si. Mas só que a parte da educação física, a parte da reabilitação em si, também envolve a fisioterapia, tem algumas formações nessa área, ela é muito ampla. Então você pode trabalhar desde um bebezinho até uma pessoa com 120 anos de idade, seja uma pessoa com nível atlético, ou seja uma pessoa que está lá dentro de casa, à beira da morte praticamente, que foi casos de alunos que eu já peguei. Tem um vídeo assim no seu Instagram, né? Sim, a pessoa estava lá acamada, até a família falava assim, Rodrigo, tu tirou o meu pai do caixão. Ele, se ficasse mais 2 semanas naquele estado, ele morria. E eu comecei a fazer as atividades com essa pessoa e apresentei um resultado muito legal. Então, os profissionais têm área enorme. Então, muitas vezes falam, tá muito saturado, mas eles estão olhando só para cá. Enquanto para cá tem só para o mercado azul. Que está saturado. Sim, perfeito. Né? Só para o mercado que está... Então, de fato, ele vai estar sempre. Sim. Rodrigo, a gente entrando bem agora assim, no tema do autismo, a gente sabe que normalmente para você fazer entrega de objetos ou algum tipo de movimento para uma pessoa autista, essa entrega ela tem que ser com movimentos lentos, ela tem que ser bem explicativa, né? E aí quando a gente vai falar de atividade física, não é isso. A atividade física ela é mais enérgica. Como despertar o interesse dessa criança que está ali dentro do espectro autista para as atividades físicas? Eu vou citar um exemplo aqui, por exemplo, para me entregar esse copo para você é simplesmente esticar o braço e você já vai pegar. Então é simples. Eu faço aqui em frações de segundo, mas muitas vezes para que eu faça uma criança pegar esse copo, eu vou ter que dar um contorno gigantesco, vou ter que fazer várias adaptações, utilizar vários gatilhos, fazer uma ponte maior ainda. Então, a parte quando a criança, que eu faço a criança praticar atividade física, então, o que eu preciso fazer? Despertar o interesse e gerar conexão. Fazer ela sentir confiança em mim. Então, eu tenho que chegar até ela. Não adianta eu trazer ela próximo para atividade. Não vai dar certo. Eu tenho que chegar lá próximo a ela. Ela vai se sentir confiante com o profissional, vai sentir confiança no ambiente em si, vai gerar essa conexão e ali eu trago muita parte lúdica. Então, por exemplo, muitas vezes eu quero fazer com que ela corra nessa linha reta e volte. Então, talvez uma ou outra vai conseguir fazer, mas nem todas vão fazer dessa forma. Algumas eu tenho que pegar papelzinho de EVA, colocar o chão para ela pisar em cima. Outras eu vou ter que colocar alguns peixinhos de papel ao lado, porque ela vai associar, opa, eu não posso pisar aqui do lado, porque o peixinho pode morder no meu pé e tem a água, então eu vou pisar só em cima dessas pedrinhas. E ali eu começo a criar várias situações bem lúdicas para despertar esse interesse na criança. Então, por exemplo, uma criança, ela não tinha jeito de praticar atividade física. Ele está diagnosticado com TDAH e também com TOD, um menino com 9 anos de idade, sobrepeso também, e o pai assim, já tentei de tudo, ele não faz atividade física, dentro de casa é muito difícil. Aí o que eu fiz? Comecei a estudar o histórico. Ele era uma criança que gostava de jogos eletrônicos, lutas, guerras, ele assistia isso o dia inteiro. Eu parei, tá aí a sacada, vamos começar por aqui. Aí depois também eu vou falar uma dica bem legal para os pais aí. Então vamos começar por aqui, não vou começar ao lado contrário, tentar trazer ele para fazer isso. Não é isso. Vamos se conectar com aquilo que ele já está familiarizado. Fui lá, comprei uma granada de plástico. Paguei, sei lá, R$5. E quando ele viu essa granada que eu entreguei para ele, o olho dele brilhou. A pupila dilatou. E aí, assim, poxa, tá aqui o caminho. Já gerou a conexão. Ele pegou essa granada, sorriu e arremessou. E eu assim, para aí, tá aí o caminho, vamos fazer uma atividade física em cima disso. Fui lá, peguei a granada, entreguei na mão dele, ele arremessou novamente, peguei na mão dele, a gente saiu correndo. Ele associou aquilo que ele viu lá no vídeo, assim, no dia a dia. No filme, e aí, enfim. eu comecei a trazer para atividade. O que a gente vai fazer hoje? Você vai subir em cima dessa caixa, essa caixa vai ajudar a fortalecer sua perninha, você vai pegar essa granada, vai arremessar, a gente vai sair correndo e se esconder numa casinha que eu criei. Então, ali,
ele fez praticamente mais de 100 repetições. Então, 100 repetições, ele saiu suadaço ali do treino, ele subindo várias vezes a escada, fortaleceu a perna, teve a questão da concentração, porque ele tinha que saber que tinha que subir em cima da caixa para poder arremessar essa granada, para poder ir lá se esconder na casinha. E ali a gente começou a trabalhar repetições. Claro, não fiquei até hoje fazendo isso. Então, eu fui substituindo essa granada aos poucos. Mas aquilo foi para vincular... Isso, para despertar o interesse. E até chegou o momento ali, praticamente foi 3 semanas, praticamente 3, 4 semanas, que eu já dei uma caneleira de 1 quilo para ele, caneleira cheia de areia, pesadinha. Então, troquei pela granada, ele pegava essa caneleira e arremessava. Ele associou o mesmo atividade, o mesmo exercício. Só que ali estava fortalecendo o bracinho dele, a mãozinha dele, trabalhando destreza, porque ele não conseguia segurar um lápis. Então, eu trouxe essa parte de pegar essa caneleira e arremessar. Então, é muito complexo isso e o profissional precisa estar fazendo essas adaptações para gerar essa conexão. Porque muitas vezes o profissional fica frustrado. Eu tentei dessa forma, criei ali todo um programa bem bonitinho, mas ele não soube trabalhar da forma lúdica, não soube gerar essa conexão com a criança. E deixa eu te perguntar, algumas literaturas sustentam que a educação física ela é uma herança do militarismo no sentido de bom condicionamento físico, de ter um corpo muito sarado, etc. A atividade física para uma criança com autismo, ela tem esse objetivo de tornar um corpo sarado, de trazer apenas um condicionamento físico ou não? Existe um outro objetivo de você fazer as atividades físicas com uma pessoa com TEA? Perfeito, Bruno. E até mesmo quando se fala em educação física, ou melhor, academia. Eu tenho uma academia para autista. Até as pessoas pensam, mas meu filho ele tem 2 anos de idade, ele vai lá para pegar peso. Não, a criança não vai fazer esse exercício. Até porque se ela pegar um halter de 2 quilos, ela pode deixar ela cair no pé, por exemplo, gerar uma lesão. Então tem que trabalhar tudo de forma lúdica ali. Então quando eu trago a parte da atividade física para os meus alunos, que são crianças ali de 1 ano e 9 meses até 30 anos de idade, que estão dentro do espectro do autismo, o que eu faço? Trabalhar a parte de independência e autonomia. Por exemplo, aquela criança que não consegue abrir a garrafinha. Ela não consegue abrir a garrafinha, mas é só o lado cognitivo dela? Não. Ela não tem boa destreza. Ela não tem um bom controle motor, não tem força nos dedos, não tem uma boa motricidade. Então, precisamos fortalecer essa mãozinha dela. Fortalecer como? Um carrinho de mão, por exemplo, brincar, pega ali na cintura da criança, no pezinho, ela vai com a mãozinha ao chão. Hoje tudo bem que você ensina lá, mas será que as crianças de hoje em dia sabem o que são um carrinho de mão? As crianças hoje não sabem nem subir numa árvore. Tem essa dificuldade, elas não sabem. Que no nosso tempo era comum. Você, sim, então, comum. Brincar de carretilha, a gente brincava, descia morro você e falou tudo. Da roça, né? Você então nem se fala, mas eu subi em árvore. Eu brinquei no prédio, tinha um espaço muito grande no prédio, com garagem. Pô, a gente brincava de esconde-esconde, pega-pega, carrinho de mão, aquele do saco, que você ficava... pular, tudo mais, taco, a gente brincava lá, um monte de coisa bem legal. Então, por exemplo, você estava dizendo, desculpa que eu te cortei, você começa com um carrinho de mão, brincadeiras que usa o próprio peso... Isso, o próprio peso corporal, e são coisas que a gente brincava lá na infância. Então era bem comum a questão dos pais brincavam, mas hoje as crianças não têm mais esse acesso a esse tipo de brincadeira. E claro, são brincadeiras, mas brincadeiras com objetivos. A parte do carrinho de mão é só um exemplo de várias outras atividades que a gente pode estar fazendo, que automaticamente vai fortalecer o músculo da criança, vai desenvolver habilidades motoras, que ela vai conseguir abrir uma garrafinha, que ela vai conseguir segurar um lápis. Mas meu filho, ele não consegue escrever, Rodrigo. Mas peraí, vamos olhar para a parte motora também. Ele não consegue escrever só porque ele não se concentra? Não, é porque ele não consegue segurar um lápis, ele desiste com facilidade porque não conseguiu segurar, não conseguiu fazer um risquinho, ficou frustrado, saiu, mas a partir do momento que eu condiciono essa musculatura da criança, ela consegue ter uma melhor precisão de pinça, por exemplo, e pintar uma bolinha, fazer um risquinho, e ela consegue ficar mais concentrado ali naquilo que precisa ser feito, principalmente lá dentro da sala de aula. E quando a gente fala da atividade física, né, para o autismo, como você falou, tem essa questão de trazer um melhor desenvolvimento motor dessa criança. Mas é só a questão física? Eu sei que não é, mas a pergunta é provocativa. Né? É só a questão física ou essas atividades também desenvolvem a questão cognitiva e social dessa criança? Perfeito. Então, quando ele faz atividade física, vou pegar um exemplo de um adolescente com 13 anos de idade. Quando ele entrou dentro da minha academia, eu tinha que ficar sempre próximo a ele, colocando praticamente a mão na frente dele, porque ele esbarrava com facilidade. Ele caía com facilidade, se machucava com facilidade, pontinha dos pés também. Então, se ele caminhasse em linha reta, na verdade, linha reta entre aspas, ele
fazia zigue-zague, não tinha boa noção de espaço. Aí eu pedia para ele voltar. Nessa questão de ele girar, ele já tropeçava e caía. Então, parei, precisamos condicionar ele. Porque se ele está lá na rua, vai subir um meio-fio, vai atravessar uma faixa de pedestre, pode cair, vai subir uma escada, ele não tem um bom equilíbrio, uma boa noção de espaço, não está entendendo o que está acontecendo lá na sociedade. A questão de trânsito, a questão de degraus, a questão de segurança e tudo mais. Então, começo a preparar ele dentro da academia, com a parte de ele ter mais controle motor, ter a melhor coordenação motora, que vai fazer com que hoje ele consiga vir para a academia de a pé, sozinho, ele consegue atravessar pela faixa de pedestre, consegue passar por carros e tudo mais, tendo essa autonomia. Consegue subir e descer meio fio com bom equilíbrio. Então, o que eu faço lá dentro da academia, a parte da atividade física, não é só a questão de estética, só o desempenho físico. Não é isso. Claro, estética não é o que eu trabalho ali com as crianças, mas não é só o desempenho físico, mas algo para a sociedade. Vai subir uma rampa de acesso no supermercado, um degrau de escadas, ele consegue ter um bom equilíbrio, ele consegue ter uma melhor concentração ali, então eu preparo ele para a vida do dia a dia também. E sem falar que ele vai ter a melhor postura. Vai pegar uma sacolinha do supermercado, tem lá 3 quilos de arroz. Ele não consegue segurar, ele fica todo tortinho, não tem uma boa postura, então eu vou condicionar essa musculatura dele para ele ter uma postura excelente aí para o dia a dia também, que funciona lá dentro da sala de aula. Senão ele fica aqui todo tortinho, todo jogadinho na cadeira. Então, se eu condicionar a musculatura dele, ele vai ter uma melhor postura também. Então, as atividades vai preparar eles para a vida também. É porque normalmente quando a gente fala em educação física, vem na nossa memória a educação física que nós tivemos na escola, né? E qual é a diferença nas atividades físicas de uma criança, de uma atividade física específica para uma criança com TEA e as atividades físicas para uma criança neurotípica? É muito comum também, pegando um gancho aqui, então os professores pegar, principalmente dentro da sala de aula, a regra do futebol é essa, e eles querem seguir aquela regra. Mas precisamos trabalhar a parte da inclusão, da socialização, e eles não querem adaptar essa regra. Talvez no futebol, então nas semanas iniciais você vai ter que jogar com a mão. Eu já fiz isso. Para fazer o quê? Com que meu aluno fosse inserido naquele grupo, todos eles compreendessem essa regra, que eu fiz algumas adaptações, gerasse essa conexão, e daqui a pouco, aos poucos, eu vou escalando, vou fazendo com que ele jogue com um pezinho, por exemplo, ali, mas a questão é quebrar algumas regras, a gente precisa quebrar as regras para poder gerar esse vínculo, gerar essa interação social que os outros possam estar participando ali em conjunto. A gente, quando vê uma criança com TEA, normalmente ela tem um movimento estereotipado, Sim. um sobrepeso e, inclusive, em alguns casos, a questão de uma resposta um pouco mais agressiva. Sim. Né? Você percebe a melhora desses alunos a partir do momento que eles começam a fazer essas atividades físicas? Vamos pegar um caso bem severo. Por exemplo, um adolescente da minha altura, praticamente, dá 2 de mim. Então, mega forte ele. E um nível muito severo, um nível de agressividade. Então, um caso de agressividade contra o próprio corpo, de bater a cabeça na parede. Quando ele começou a fazer atividades comigo, ele não tinha nem cabelo aqui atrás. De tanto que ele batia a cabeça na parede. Ficava ali praticamente 200, 250 vezes por dia, batendo a cabeça na parede. Então, um caso bem, bem delicado. E a questão agressividade contra a própria família também, bater no pai, bater na mãe, e com os profissionais, comigo também. Então, muitas vezes tinha que mobilizar ele dentro da aula, porque ele queria bater a cabeça na parede e queria agredir a gente também, eu, as minhas assistentes ali junto. Então, vamos trazer atividade física para que ele libere essa adrenalina, essa energia toda e reduza esse tempo ocioso. Então, se ele quer, por exemplo, ele chegava aqui na minha direção, ele vinha para bater em mim, querer dar um soco, querer dar um tapa. Aí eu falava para ele, agora você vai pegar esse bambolê e você vai levar lá naquele alvo. E ele pegava e ia. Ele começou a compreender esses comandos. No começo ele fazia 1, 2 vezes, mas depois de um período ali de 8, 9 meses, ele já estava fazendo mais de 50, 60 vezes. Então, reduzia esse tempo ocioso. Então, quando ele estava agitado, eu trazia atividade física, as brincadeiras lúdicas ali, dava uma função, um objetivo para ele, e ele conseguia fazer, então, reduzindo esse tempo ocioso, reduzindo a agitação e agressividade contra o próprio corpo e contra outras pessoas também. Que bacana. E uma curiosidade que eu quero que você fale para nós, o azul é a cor do autismo, Sim. Né? E eu vejo que você tá sempre de azul. Sempre de azul. O seu Instagram, ele é azul. É tudo azul. Por que azul? Não é colorida, é tudo azul lá. É azul. É por que azul? Então tem várias questões assim por trás de quando você cria uma identidade. Então foi criada a identidade, questão da cor azul para o autismo, mas eu particularmente, eu gosto do azul.
então eu gosto do azul, eu me visto de azul. Então eu me sinto confortável com isso. E outra questão, por exemplo, quando a gente trabalha com crianças, as crianças são muito específicas. Então, por exemplo, eu vou bater uma fotinho minha. A foto é essa, eu tô lá na praia, sei lá, com uma roupa aleatória, uma roupa amarela. Aí eu bati essa foto e eu mandei para o pai, para ele mostrar para o filho dele que essa criança iria vir fazer atividade comigo. Então, para gerar uma conexão, o pai fazer toda a preparação, a explicação, que esse aqui é o tio Rodrigo. Aí, chegando lá na academia, eu tô com uma roupa totalmente diferente daquela da foto. Uma roupa vermelha, a criança não vai associar. Ela pegou, opa, era uma roupa amarela antes, agora uma roupa vermelha, agora um penteado diferente. Esse aqui não é o tio Rodrigo, quero ir para casa. Então, a partir do momento que eu começo a criar uma identidade, até muitas pessoas que me acompanham nas redes sociais, às vezes lá na rua, assim, Rodrigo, ó, eu não te conheci de rosto, mas eu associei a foto que tu postou lá no Instagram, que tu posta só com essas roupas nesse tom, e eu te vi aqui e eu te chamei para conversar contigo. Então, gerou essa conexão também, gerou essa facilidade. Então, a partir do momento que eu criei essa identidade, fica mais fácil para as crianças saberem que esse ali é o tio Rodrigo e também as outras pessoas que acabam me vendo na rua. E tem outro ponto também, a questão, por exemplo, se eu trabalho numa empresa, tem lá mais 10 colegas de profissão ao meu lado, então hoje eu vou com uma roupa amarela, na segunda-feira, terça-feira eu vou com uma vermelha e depois na quarta eu vou com uma azul. Aí depois chega lá na quinta eu começo a repetir. Na primeira semana, tranquilo, lá na segunda semana eu vou na segunda e na terça com a amarela. As pessoas de maneira inconsciente começam a me julgar. Mas ele só tem essa roupa. Só essa roupa. Daqui a pouco eu vou lá com outro dia, sigo 2 dias com a mesma roupa. O pessoal já começa a julgar, só tem essa roupa. Mas a partir do momento que eu vou sempre com, não uniforme, mas com aquelas roupas, o mesmo tom, as pessoas vão ver, ele só gosta de azul, só vão ter esse julgamento. Aí eu posso ir todo dia com a mesma roupa, de segunda a sexta, as pessoas não vão julgar. Não vão julgar, tem isso também. Você está me falando isso e eu lembrei de uma reportagem de uma moça de alguma nacionalidade europeia que ela disse o seguinte, que ela sentia um estresse muito grande de manhã de ter de escolher uma roupa diferente todos os dias. Porque ela dizia isso, né? Sim. Que roupa que eu fui ontem? Né? Como é que eu estava antes de ontem? Será que eu já usei essa roupa essa semana? E ela disse que gerava um estresse muito grande. Então, o que ela fez? A empresa que ela trabalhava não tinha uniforme, mas ela criou um padrão. Criou um padrão para ela, criou ali como se fosse um uniforme e ela usava isso todos os dias. E ela falou assim, eu melhorei meu sono porque eu não precisei acordar mais cedo para escolher uma roupa. E muitas vezes a gente tem isso, né? Eu estava conversando com o meu terapeuta uma vez e eu falei para ele assim, gera um estresse escolher roupa, né? E ele falou, é mesmo? Fala mais, não sei o que. Eu falei, sim. Porque, por exemplo, eu tenho meus clientes que eu vou muito até meus clientes por conta da correria deles, enfim. Então, eu marco uma reunião, vou até lá, vejo o que está acontecendo. E muitas vezes eu me pego falando assim, quando foi a última vez que eu fui nessa cliente? Deixa eu ver que roupa que eu tava. Sim, perfeito. Né? Vou tentar não repetir de novo. Para não repetir. Porque normalmente gera uma foto, gera um story no Instagram, né? E aí esse nosso receio. E é você repetir só uma vez, a pessoa já julga, de maneira inconsciente, já é natural do ser humano. Ou de repente você publicou uma foto lá, 3 fotos depois, então essa foto vai pra cima, a nova foto, e aí você tá com a mesma roupa no intervalo, sei lá, de 3 semanas. A pessoa fala, nossa, só tem essa roupa. E gera esse estresse. Isso é um caso muito grande de baixa autoestima, porque você comprou aquela roupa com aquela empolgação, aquela roupa amarela. Aí daqui a pouco, não, se eu colocar essa, eu tô me sentindo um pouquinho gordo e tal, não caiu bem, não vou colocar essa roupa. Então gera uma autoestima lá para baixo. E a partir do momento que eu crio esse padrão de roupa, então eu economizo energia e economizo tempo. E o tempo que sobra para isso, eu canalizo para outras coisas importantes. Então, eu sei que com esse padrão de roupa eu vou me sentir bem. Então eu vou lá, escolho esse aqui para ir no templo, para ir na missa, na igreja, enfim, eu utilizo esse aqui. Para ir trabalhar, eu utilizo esse aqui. É tudo praticamente parecido, então a decisão se torna muito mais fácil, né? Mas para as crianças isso é muito importante, para gravar essa identidade, para elas gravar quem é o tio Rodrigo, porque muitas vezes você coloca esse tipo de roupa hoje, uma amarela, no outro dia uma diferente, é como se fosse um professor diferente. Sim. Tem alguns casos assim também, que eles vão entender, como são alguns casos muito específicos, então eles podem compreender, já passei por essa experiência com outros professores diferentes que trabalhavam comigo, que a criança compreendeu que, esse aqui é um outro professor diferente, eu queria aquele da aula passada, só por causa de um penteado diferente, uma roupa diferente. E que às vezes é a mesma aula, as mesmas atividades, porque você que é educador físico sabe, né? Eu já fiz Pilates, já fiz RPG, tem momentos
que você fala, nossa, estou fazendo os mesmos exercícios da semana passada. Uhum. Mas, de fato, para uma criança que está ali no espectro autista, Sim. você mudou alguma coisa, é uma outra pessoa. Sim, perfeito. Né? E hoje em dia, o pessoal com as máscaras é muito isso, né? Sim. Você vê uma pessoa, se você conhecer uma pessoa na pandemia, ela é aquela pessoa com a máscara. Quando ela tira, você, quem totalmente é você, diferente, né? Que diferente. Sim. E uma pergunta que eu quero te fazer, e aí até peço que, eventualmente, se eu parecer capacitista, que você me corrija. Uma vez, uma amiga falou assim que ela tem filhos, né? E ela falou assim, Bruno, uma mãe, ela sempre tem um olhar mais focado, mais apurado. Ela sempre tem um cuidado especial com aquele filho que vai mal na escola, que tem problema de relacionamento com os amigos, que não expressa muito bem seus sentimentos, se fecha muito. Enfim, aquela criança que de alguma forma parece ser mais sensível, aquela mãe dá um pouco mais de atenção. Sim. Se você estiver num ambiente, né, exercendo sua profissão, onde existam crianças neurotípicas e atípicas, você tem uma atenção maior para essas crianças atípicas ou é meio deixa? Vamos citar um exemplo aqui, até essa semana postei lá nas redes sociais, então já vamos trabalhar dois assuntos aqui junto. Então, o que acontece? Então, por exemplo, lá dentro da sala de aula, tem lá 30 alunos e tem 2 que estão dentro do espectro do autismo. Aí, sem querer, uma criança que está dentro do espectro, ela começa a entrar em situações de crise, começa a arremessar alguns objetos, chorar, se bater, se jogar ao chão. Aí, uma outra criança, vendo aquela situação, pergunta de maneira inocente para o professor, professor, por que ele está fazendo isso? Aí o professor, talvez ao meio da correria ou sem um direcionamento específico, ele acaba falando, é porque ele é autista. Até aí tudo bem, mas começa a desenvolver um problema gigantesco. Por quê? Essa criança vai chegar em casa e vai falar, mãe, lá dentro da sala de aula tinha uma criança que estava chorando, estava se batendo e tudo mais, e o professor falou porque ele é autista. Aí a mãe também, sem ter esse conhecimento, ela vai falar, não, você não vai perto daquela criança. Já começa essa parte de discriminação, de julgação. Né? E de um conceito, sim, né? Não é o preconceito, é o preconceito de maneira inocente, porque essa criança vai falar para o outro, não vai lá perto dele porque ele é autista. E aí começa a criar esse problema, começa a crescer esse problema, porque vai passar daqui 2 anos, daqui 4 anos, essa criança, que ela foi instruída dessa forma, de maneira inocente, digamos assim, ela vai receber um diagnóstico que está dentro do espectro do autismo, e ela não vai se aceitar. E ali vai gerar um caso bem difícil. E tem muitos casos assim de alunos, então, que foram tratados dessa forma. Eu conheço ali na prática, assim, foram tratados dessa forma, receberam essas orientações. E agora, quando recebem um diagnóstico, eles não se aceitam. Não quero treinar aqui nessa academia porque tem a palavra autismo. Não quero ficar perto de autista. Não, eu não me aceito ser autista. E eles ficam se agredindo. Então, tem muitos casos assim, bem específicos, né? E o professor, ele precisa ter uma atenção e um olhar 360. Porque, por exemplo, então, se eu sei que agora eu estou dando uma aula aqui para um aluno, ele vai ficar 1 hora aqui comigo. Então, ao finalzinho da aula, e ele é um perfil que ele gosta de rock and roll. Então, colocamos a música alta para gerar essa conexão, para gerar esse interesse, para permanecer aqui nesse ambiente. Então, para aí. Eu sei que ele está curtindo, mas eu sei que daqui 5, 10 minutinhos vai vir uma outra criança que tem uma hipersensibilidade sonora. Então, o que eu preciso fazer? Preciso ficar atento, porque daqui a pouco a porta já abre e a criança, se ela chegar ali e ver aquele som naquela altura, ele pode não querer entrar, não querer ficar ali naquele ambiente e talvez não querer vir nunca mais. Então, já gerar uma crise ali, uma barreira gigantesca. Então, já tem que fazer uma preparação porque vem um próximo aluno. Se eu sei que essa criança tem dificuldades em subir e descer a escada, então eu não vou dizer assim, vai lá, sobe a escada, leva um brinquedo lá em cima e traz e deixar ela ali e dar atenção para outra. Eu preciso ter uma atenção, tanto nessa quanto na outra, global, porque ela pode cair. Ela pode cair. Eu tenho que pensar lá na frente, os prós e os contras. Eu sei que ele está com, por exemplo, está com TOD, e vou pegar um caso de um aluno meu, então eu estou fazendo atividade com ele. Eu sei que na hora de ir lá no banheiro, ele pode ir lá pegar um papel e jogar dentro da privada. Que é um caso que ele fez. Então, já tem que pensar, ele pediu para ir no banheiro, mas o que pode acontecer? Ele pode pegar um papel e ir lá, porque ele quer fazer algo que gere um transtorno para mim, que se torne prazeroso para ele. Eu vou fazer uma atividade com esse aluno, mas será que essa atividade, se ele tropeçar, se ele cair, ele pode talvez entrar em uma situação de crise, de ansiedade, e se sentir que não é um bom o suficiente? Então, tem que, essa atividade não é ideal nesse momento, tem que preparar outra. Então, além de ter um olhar de 360, precisamos pensar 10 minutos na frente,
frente. Meia hora na frente. É praticamente dessa forma. O que pode acontecer, o que não pode. Porque criança é complicado. Teve um episódio que eu brinquei, eu falei assim, que eu tenho 3 sobrinhos, né? Quando às vezes eu ligo pra minha irmã, eu falo, oi, tudo bem? Como que estão as crianças? Eu brinco, porque não é criança, é criança. Mas brincando, né? Sim. Rodrigo, aqui no nosso podcast tem um momento que a gente brinca que é o ponto alto do nosso podcast, onde eu dou para você o voto de Minerva. Você é quem vai decidir a respeito de um assunto e a sua opinião é que vai valer a partir de agora. Ai. Agora a bola está com você. E não pode ficar em cima do muro. Tem que dar a opinião certeira. A gente vê, hoje até surgiu de novo uma discussão, né, de você ter as escolas especiais, né, para você colocar essas crianças atípicas ali dentro, né, quase como se fosse um depósito. Sim. E as escolas das pessoas, com muitas aspas, normais, porque as outras atrapalham. Sim. A tua atividade física, o teu desenvolvimento, a tua prática profissional, a criança neurotípica, ela tem que estar junto da atípica? Perfeito. E vice-versa? Eu tenho um exemplo bem prático, antes de eu dar o meu voto sobre isso. Então, eu fiz hoje o meu foco, eu sou especialista na área do transtorno do espectro do autismo, então eu trabalho só com esse público em específico. Então, é algo que eu eu quero ser especialista nisso, então acabei me tornando especialista nisso. Claro, se vir uma criança que não está dentro do espectro, eu posso atender? Posso também, bem tranquilo. Mas como eu fui especialista, mas só que lá atrás, quando eu montei, tem 2 academias, na verdade. Quando eu montei essa segunda, então eu fiz uma divulgação para colocar crianças que não estão dentro do espectro, juntos. E o que aconteceu? De 17 mães que entraram em contato, que os filhos não estão dentro do espectro, todas elas vieram para matricular. Mas chegar no momento que souberam que os filhos estão dentro do espectro, quer dizer, que as outras crianças e o foco maior da academia tem um público maior, no caso, que são crianças que estão dentro do espectro, elas assim, não, mas meu filho não tem problema, não vou colocar meu filho. Todas as 17 recuaram. Então, por uma questão de preconceito da sociedade, preconceito dessas mães, não consegui colocar esse projeto em prática. Então, senti isso na pele. Foi um teste que eu fiz, vamos ver como é que vai ser a reação, e foi uma reação negativa. Então, sei que as pessoas cobram muito isso e tudo mais, mas lá na prática é bem difícil. Quis fazer essa interação, mas não deu certo. Todas elas disseram assim, não, mas eu não vou colocar meu filho porque ele não tem problema. Elas falaram assim, não vou colocar meu filho porque lá é uma academia para autista. E vai que ele começa a desenvolver outras particularidades e tal. Como se ele pudesse pegar, né? Como se fosse contagioso. Sim. Que absurdo. Só que isso é muito importante, porque a questão, quando eu trabalho com os 2 públicos, então essa criança, a criança é inocente, é igual o medo, ele não nasce com a gente. O medo ele é criado, é colocado pelos pais, é colocado pelos professores aí, na nossa mente, pela sociedade. Então, alguns medos são interessantes, mas alguns eles acabam sendo extrapolados, né? Não vai lá na água porque você vai se afogar. Então, eu fui criado dessa forma, praticamente assim. Aí tinha trauma de água. A água até a canela, aí porque a gente achava que ia se afogar. A gente tem que olhar os sentimentos de uma forma de que eu não posso não ter, ou eu não posso ter a ponto dele me paralisar. E o medo é uma questão dessa, né? E você continua. E a partir do momento que eu trabalho com esses 2 públicos, então, essa aqui são crianças que não estão dentro do transtorno do espectro e essas estão. Então, a criança, ela é inocente. Então, se eu começo a trabalhar os 2 em conjunto, essa aqui vai começar a respeitar entender as particularidades. Empatia. Vai ter essa empatia. E essa aqui vai ajudar essa aqui a ter um desenvolvimento sensacional. Tanto que essa também vai ajudar essa a ter um desenvolvimento maior. Talvez pensar um pouquinho mais, refletir um pouquinho mais, conseguir olhar para as coisas de uma outra forma também. Então, é muito importante quando trabalha em conjunto. Só que a gente precisa, muitos se falam em preparar a criança para a sociedade, preparar a criança para a escola e tudo mais. Não, precisamos fazer o contrário também. Preparar a sociedade para conseguir ajudar elas. Sim. Porque se eu trabalhar aqui dentro das escolas diferentes, a escola A, a escola B, essa aqui só atende crianças que estão dentro do espectro, as outras crianças não atendem. Então, mas só que lá na sociedade, no supermercado, elas vão estar em conjunto. Qual a pluralidade que elas vão viver, né? Lá no supermercado vão estar em conjunto, lá no hospital vão estar em conjunto, e aí vai chegar um momento que ela vai perguntar, mas por que aquela criança está chorando, mãe? E aí vem aquela historinha que eu falei anteriormente. Porque ele é autista. E aí começa a desencadear todo aquele problemão, né? Então, quanto mais cedo a gente começar a trabalhar em conjunto, isso vai dar um resultado sensacional e vai ter muito menos problema lá na frente na sociedade, né? Então, sou a favor dessa parte da inclusão. Mas precisamos preparar os profissionais, que hoje
99, quase 9% aí não tem essa preparação de saber fazer essas adaptações, né? É porque quando a gente pensa na sociedade, né, eu gostei que você fala assim, a gente precisa também preparar a sociedade para receber. Mas me vem muito uma ideia quando fala assim, vamos preparar os filhos para a sociedade. É muito essa questão de assim, eu vou preparar meu filho para ele ser o melhor empresário, o melhor não sei o quê, e quase nessa criança neurotípica, quase como se ela fosse um robô a cumprir tarefas, né? E nada pode desviar o olhar deste meu filho a um futuro de sucesso. E o que é um egoísmo muito grande, né? É um egoísmo, inclusive, com o próprio filho. Será que o filho quer isso? Sim. Né? Ainda mais nessa sociedade atual. Por exemplo, na minha época, não que sejam tantos anos assim, mas enfim. Vai fazer faculdade de quê? Eram aquelas profissões muito tradicionais. Sim, perfeito. Né? Hoje eu tenho Faz essa porque dá dinheiro e tal. Eu tenho um sobrinho de 21 anos que está fazendo algo ligado à informática. Sim. Existe um preconceito meu, principalmente porque eu ouvia muito dos meus pais, mas vai viver como? Isso dá dinheiro? Perfeito. Né? E a questão, os pais, assim, eles querem que o filho tenha esse caminho, mas só que não é, como você falou, Bruno, não é algo que a criança quer, não é o propósito dela, aquilo que está lá dentro do coração. O caminho dela é outro. Os pais estão ali, estão cumprindo sua missão. Agora as crianças vão cumprir outra missão. Não quer dizer que vai ser a mesma. E na maioria das vezes, mais de 90%, os pais acabam passando para os seus filhos as suas frustrações. Sim. Porque eles tentaram dessa forma fazer algo nesse sentido, mas não deu certo. Aí vem aquele medo que eles acabam criando, aquela situação toda. Não faz isso porque não vai dar certo, tal, tem que ser só isso. Mas é algo que o pai quer, não é aquilo que está lá dentro do coração da criança. Então, quando o pai começa a aprender com os filhos, não é só os filhos aprender com os pais, não é só eu, pai, ensinar o filho. Você tem que aprender com o seu filho também. Troca, né? É uma troca. E por isso que gera, principalmente ali na adolescência, muitos atritos. Então, o adolescente ele fica só lá dentro do quarto, fica lá por quê? Porque o pai não abre, o pai não chega próximo a ele para ter uma conversa. O pai só quer seguir aquele padrão ali dele, por exemplo. Então, baixou aqui. Baixou a cadeira. Então, o que acontece? Só quer seguir aquele padrão dele. E a partir do momento que o pai começa a entrar ali naquela vibe daquele adolescente, ele gosta de jogos de videogame, ele gosta de jogos eletrônicos, por aí, e por aí vai lá, estuda um pouquinho, pega o Google aí, bota lá, jogos eletrônicos, ou pega o jogo que o seu filho gosta, o seriado que ele gosta, e busca algumas palavrinhas-chave e troca informações com o seu filho. Ele vai se conectar com mais facilidade e vão ter uma troca muito importante e um vai aprender com o outro. Então, essa é a ideia, os pais aprender com seus filhos, principalmente os adolescentes. Até porque muitos pais confundem autoridade com autoritarismo, né? Sim. E aí, eu acho que o autoritarismo vai para este caminho, né? Você tem que fazer o que eu quero porque eu sei o que é bom. Sim. E você invalida absolutamente ouvir, pelo menos, o que esse filho quer. É verdade. Né? E você nem o escuta, como que você quer que ele te escute? É verdade. E você estava falando da questão, você deu seu voto de Minerva, muito bom, né? Decidiu ali, tem que existir essa interação. Sim. No contexto escolar, eu quero sua opinião também no seguinte sentido, que eu percebo e o que eu vi como crítica na literatura foi no sentido de que muitas vezes existe uma confusão, né, entre a inclusão, né, deixa eu incluir essa pessoa e simplesmente colocá-la ali, que não é incluir, né? E no contexto escolar, muitas vezes, essa criança está incluída, ela está dentro de uma escola, uma escola, de novo, entre muitas aspas, normal. Mas, na realidade, ela não fica dentro da sala de aula. Pega aquele professor de educação física e fala, joga a bola aí com a criança, porque ela está atrapalhando. Por exemplo. Ela está atrapalhando minha aula. Ou não, leva essa criança para a educação física, mas enquanto os amigos estão lá jogando futebol, fica aqui sentadinho torcendo pro seu amigo ali, né? Ou pega uma bolinha, ou pega um ursinho, ou faz alguma coisa sentadinho aqui. Né? Isso ainda existe? E a inclusão, lá na teoria é muito lindo, é tudo muito maravilhoso e tal, mas na prática é difícil para acontecer. É na prática, mas eu fiz com que algo acontecesse na prática, para mostrar que os professores podem fazer isso e mostrar para eles a maneira errada que eles estão fazendo. Porque não adianta eu convidar uma pessoa para minha festa, eu mandei o convite, ele vai vir na minha festa, mas isso não é inclusão, isso não é interação social. É porque normalmente as pessoas confundem socialização com inclusão, né? Sim. Socializar, então, ele está aqui. Sim, tudo bem. É como se fosse um vaso. Convidei ele. É como se fosse um vaso. Tá aqui, ó. Eu socializei. O vaso está aqui, né? Agora ele fica quietinho lá no canto, lá sentado na cadeira, só assistindo ou só no celular. Então, isso ali não é inclusão.
Então a gente precisa colocar ele ao meio, talvez fazer uma adaptação na festa, a festa que eu digo, a própria atividade em si, para poder inserir, para ele poder ali estar participando. É igual a questão, muitos profissionais não adaptam as regras, tem que seguir esse padrão e Você pronto. falou do futebol, né? Futebol, Então vai lá, faz, 15 minutinhos, por exemplo, que todo mundo tem que jogar com a mão e tal, faz uma brincadeira diferente, inventa na sua cabeça um determinado tipo de regras, eu faço isso, dá super certo, e todo mundo vai brincar. Vai fazer com que os outros compreendam também, com que os outros respeitem esse momento. Então, isso vai ser importante. Vai ser um balanço, um pouquinho de cada lado. Né? Até porque, e aí você é o profissional da área, me corrija se eu estiver errado, a educação física dentro da escola, ela é para desenvolver uma atividade, um exercício físico para aquela criança. Ela não é um preparatório profissional. Sim. É isso? Sim. Então, por que não mudar as regras? É verdade, não precisa, ninguém vai trabalhar alto rendimento na sala de aula. É justamente isso, Sim, né? O alto vai... rendimento. O cara quer ser jogador de futebol. Ele não vai se profissionalizar com a educação física da escola. Não é o objetivo ali a escola preparar ele para se tornar eventualmente, um jogador, né? O professor vê nele uma capacidade, né? Ali algum indício de que ele tem encaminha para uma escolinha, por exemplo. E ele vai para a escolinha. Então, por que eu não posso fazer essa inclusão e adaptar regras? E não. Algo simples. É só virar um pouquinho a chave. Vamos brincar de futebol? Ou aquele vôlei que o pessoal que o pessoal fala terceira, quarta idade joga, né? Aquele vôlei que você joga a bola, o outro segura. Isso, pode segurar, tranquilo. É um adaptado. É verdade. Né? Faz com a bola de vôlei, daqui a pouco faz com a bola de basquete, com a bola um pouquinho mais pesada também. Vai diversificando ali também. Então, quebrar aqueles padrões, quebrar aqueles paradigmas, e o que você falou é excelente. Então, ali a gente não está trabalhando alto rendimento dentro da sala de aula. Rendimento vai lá para a escolinha, vai lá para os clubes, vamos trabalhar, aproveitar esse momento para interação social que vai ajudar essa criança a se conectar melhor lá dentro da sala de aula, na aula de matemática, português ou outras aulas específicas, né? Até porque me veio um insight agora do seguinte sentido, a criança dita normal, ela tem muito a ganhar com uma socialização com aquele que é diferente. Né? Você falou do supermercado. A gente vai no supermercado, existem pessoas diferentes. Mas se a gente pensar, por exemplo, numa faculdade, ou a minha sala, por exemplo, no primeiro ano da faculdade, tinham 100 pessoas. Você pensa, por exemplo, no trabalho, no emprego, né? Você vai lidar com pessoas muito diferentes. Né? Nem verdade. todo mundo segue aquele padrão que você segue. Ainda mais se nós pensarmos numa cidade que não é capital, como a que você mencionou, onde normalmente as pessoas têm mais ou menos aquela cultura. Sim, perfeito. A partir do momento que você começa a conviver com alguém diferente, você desenvolve habilidades sociais para conseguir lidar quando você muda daquele quadro que você vive. E a criança, ela aprende muito rápido. Então, quando isso é trabalhado lá na primeira infância, lá no ambiente escolar, o resultado ele vem muito rápido. Principalmente antes, né? Ali daquela poda neuronal, se eu não me engano, 3, 4 anos, 5, que começa aquela poda. Pico de desenvolvimento. Imagina ela ali já tendo aquele contato com a pessoa, né? A aptidão em respeitar o outro. Só tem a ganhar. É verdade. Ô, Rodrigo, a hora voa. Sim, é verdade. O nosso podcast está quase chegando ao fim, quase. Mas eu queria terminar o nosso podcast com um assunto muito delicado, né? Que eu vejo muito, porque o meu escritório ele tem esse enveredamento e especialização só na área de direito médico. Então, a gente atende muitos pais, muitas mães, muitos guardiões na questão de processar o Estado, processar plano de saúde, em especial pelos tratamentos, para obter esses tratamentos perante a operadora de plano de saúde. Mas uma coisa que eu percebo muito dessa mãe, desse pai, desse guardião, é que ele ainda não entendeu ou ele ainda não parou para pensar que ele não vai viver para sempre. É verdade. E que essa criança, ela vai crescer e num dado momento ela vai estar sozinha. Sim. Então, eu queria que você falasse, conversasse, né, a respeito disso. O quão bom, o quão libertador será para essa criança esse desenvolvimento onde entra o trabalho do educador físico? O que eu falo para os pais têm que ser o treinador dos seus filhos. Você tem que preparar o seu filho para a sociedade, preparar ele para o mundo, para ele se tornar independente, ter essa independência e autonomia. Claro, não é preparar ele, daí já tem aqueles extremistas. Meu filho tem 3 anos de idade, vou dar a chave do carro, ele vai lá no supermercado, compra pão e traz aqui para mim. Não, isso não é independência. A independência e a autonomia, claro, alguns casos assim, mais à frente, mas estou falando nesse momento daquela criança que não consegue
consegue abrir uma garrafinha que você fica dando água na boca dele. Então, por exemplo, o meu aluno está fazendo atividade. Ele está fazendo atividade lá comigo, aí ele quer tomar água. Ele não tem altura para pegar o copinho lá no bebedouro. Aí eu assim, poxa, eu poderia simplesmente ir lá pegar a água, colocar no copo e dar na boca dele. 8 segundos eu resolvo esse problema. Eu ia fazer isso a vida toda. Mas se amanhã eu não estiver aqui, quem é que vai dar água para ele? Então, parei, eu preciso ensinar ele. Ah, mas ele não tem altura. Coloca uma cadeirinha, ensina ele a subir em cima, vai lá, ensina ele a pegar o copinho, trabalhar o gesto motor, esticar o braço, conseguir sentir a textura do copo, por exemplo, apertar no botãozinho. Talvez ele não tenha força, mas você pode auxiliar ali também. Então, eu vou ensinando ele, porque os pais devem sempre se perguntar da seguinte forma: e se amanhã eu não estiver aqui? Hoje eu faço tudo por ele, mas se amanhã eu não estiver aqui, quem é que vai fazer por ele? Sim. Eu sei que é algo que dói muito. E outra coisa que eu falo também é: em breve o seu filho vai ter 32 anos de idade. Hoje é uma criança, está ali com 3, 7 anos de idade, mas daqui a pouco vai ter 32 anos de idade. Será que você vai estar aqui? Vamos pensar na parte de independência e autonomia. Vamos preparar ele para a vida, para ele se tornar cada vez mais independente. O pouquinho que ele se tornar dependente e não precisar de você, isso vai ser um resultado sensacional lá na frente. Porque você quando eu falar dessa questão do bebedouro, né, que estaria acima, eu já pensei, é muito mais fácil. Muitas vezes eu puxo o copo, dou para ele, até falo assim, vai, aperta aí o botão. Sim. Mas eu dei uma ajudinha, não. E aí eu pensei nisso. Pô, podia colocar aquele step, né? Perfeito. Ele sobe, pega o copo. Uma autonomia total dessa criança. E você isso é muito rápido, a criança aprende muito rápido. Você faz ali alguns meses, tanto os pequenininhos, assim, talvez alguns dias, outros alguns meses. Daqui a pouco a criança já vai lá, pega o puffzinho, o step sozinho, coloca ali e sobe. Ela já criou esse mecanismo de pensar como eu vou resolver. Ela já vivenciou isso. Isso é importante, porque hoje a maioria dos alunos que eu recebo, eles estão sendo treinados da seguinte forma: chega na frente da porta do banheiro, é piscar o olho, a porta abre. Vai ali na frente da privada, respirou, a tampa levanta. Mas, porque os pais estão fazendo tudo por eles, tudo de maneira automática. Não só os pais, mas os profissionais também, uma questão de ser mais rápido, acabam fazendo, ser mais rápido. Mas só que acaba atrapalhando todo o processo. E se amanhã você não estiver mais aqui, quem é que vai dar água lá para o seu aluno, quem vai dar água lá para o seu paciente no dia a dia? Então precisa trabalhar essa parte de independência. Talvez a criança vai olhar para o lado, você vai pegar na mãozinha dela para abrir, rodar a maçaneta da porta, para empurrar, talvez ela vai olhar para o lado e ignorar, no momento não vai fazer nenhum sentido, mas a partir do momento que começa a trabalhar o gesto motor, vai gravar de maneira consciente, inconsciente também, isso que ela vivenciou. Na frente da porta tem que empurrar, na frente da tampa do vaso ali do WC tem que levantar. Então já começa a ir treinando essa criança para a parte do futuro, a parte de independência e autonomia. Nossa, muito legal. Rodrigo, quero muito te agradecer pelo episódio. Adorei, foi muito esclarecedor. Eu que agradeço. Conversamos sobre esses desafios, né, sobre essa independência, que traz a independência para a criança, mas também traz um alívio. Né? Eu, uma vez, estava num grupo conversando com algumas mães que não tinham crianças dentro do espectro autista, elas tinham crianças deficientes, com ali algumas patologias bem severas, e elas diziam assim: o meu maior medo é morrer. Sim. Porque quem vai ficar com meu filho? É verdade. Né? E aqueles filhos, de fato, eles tinham aquele problema que eles não conseguiam desenvolver o mínimo de independência. Sim. E quando a gente olha para uma criança do espectro, talvez ela não se torne absolutamente independente e autônoma. Mas o mínimo do mínimo. Sim, ela vai desenvolver. O que ela já avançar já traz um benefício enorme socialmente para ela. Então, e traz tranquilidade para os pais também. Para os pais, sim. Então eu acho que não precisa a todo momento, tem que dar água na boca, será que está com sede, será que não está? Então a criança já começa a desenvolver essa própria autonomia, já começa a entender o que está funcionando, como é que o corpo dela está funcionando, e o mínimo que os pais fizerem ali, com certeza vai dar um futuro brilhante aí para os seus filhos e mais tranquilidade para as famílias também. E como você falou, é a sementinha, né? Sim. A sementinha precisa ser plantada, né? Para o resultado vai vir. Colher. Lá na frente a conta fecha. Lá na frente você vai olhar para trás e ver que cada empenho, cada dedicação, aquelas noites em claro, aquela loucurada correria, terapia para cá, terapia para lá, o dia parecia não ter mais fim, no outro dia tudo de novo, mas você vai olhar para trás e ver que, poxa, cada passo que eu dei, todo o meu empenho, toda a dedicação, tudo isso valeu a pena. Valeu a pena. Rodrigo, obrigado por ter aceitado o convite. Bruno. Obrigado pelo papo. Eu tenho certeza que quem nos ouviu adorou, aprendeu. É verdade. Tanto que não tem
eventualmente não tenha um filho do espectro autista, mas entendeu Sim. a necessidade do filho dela conviver perfeito, com pessoas do espectro. E até mesmo essa pessoa lá na rua, quando vê uma criança com um determinado comportamento, então não ter aquela autojulgação. Que mãe desnaturada, não cuida do seu filho e tudo mais. Mas ela começa a se policiar, entender, a gente tratou desse assunto, o Rodrigo falou dessa forma, outros profissionais falaram, vou entender o porquê aquela criança está fazendo daquela forma. Então já tira essa questão de julgação também, de julgamento também. De julgamento também. Que legal, obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço, Bruno. Agradeço por essa oportunidade, vim lá de Santa Catarina aqui para São Paulo, trazer conhecimentos para o pessoal e vão levar esse conhecimento adiante. Aí vamos levar adiante, porque agora, na hora que cair na internet, ganha o mundo. É verdade. E você que nos acompanhou em mais um episódio, que ouviu aqui com a gente o Voto de Minerva, a gente veio falar sobre educador físico e o autismo. Muito obrigado por ter nos acompanhado, tenho certeza que você gostou. É um assunto importante, é um assunto que eu já ouvi dizer, mas agora tudo é autismo. Que bom, porque agora a gente tem diagnóstico, prescrição e tratamento. Então, conhecimento nunca é demais. Eu quero agradecer também mais uma vez a Flixstar por estar conosco. Muito obrigado. Aliás, Jess, você que acompanha aqui os podcasts, comenta aí, já passou, tanto na escola regular quanto aí pela Flixstar, algum aluno autista? Comenta aqui que eu quero saber, hein? Até o próximo episódio. Não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de seguir lá no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts. A gente está em todas as plataformas e você consegue ouvir gratuitamente. Um abraço e até o próximo Voto de Minerva.